Olha cá, na página 300, no primeiro parágrafo, o autor ele vem dizer assim, que a prática educativa, ela não pode dizer, eu sozinha, eu consigo fazer esse diagnóstico completo, eu consigo dar uma avaliação de qualidade para esse aluno. Ele vem dizer que a prática avaliativa, ela não pode ser arbitrária. Eu faço sozinha, eu consigo. Não. Ela precisa ser humilde e dizer para os instrumentos, para a coleta de dados, olha, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me tragam informações ricas desse aluno. Né? Me dê um primeiro diagnóstico para eu, junto com essas informações que vocês vão me passar, eu poder ter uma base sólida, segura, para poder adentrar nessa avaliação. Eu estou compreendendo assim. Nesse tópico 2, falando sobre os instrumentos de coleta de dados, né? E o professor, o escritor Cipriano Carlos Lucrece, ele dá um exemplo muito bom. Lá no segundo parágrafo, se eu não me engano, segundo parágrafo da página 301, ele dá o exemplo do cientista, o microscópio e a lâmina, onde estão lá os micro-organismos, né? Então, tem o cientista, que seria o professor, tem o microscópio, que são os dados coletados, e a lâmina, aonde lá em cima dessa lâmina tem seres microscópicos, né? Que a olho nu não se consegue enxergar, mas que precisa do quem que está no meio? O microscópio, que simboliza os dados coletados. Então, eu achei essa comparação muito boa e fácil de entender. Então, o bioquímico, o cientista, é o professor. Se o professor sozinho, ele e a lâmina, se o professor, ele pegar, no caso o cientista, e pegar a lâmina e olhar com o olho natural, ele não vai enxergar nada. Ele vai ver que ali tem uma lâmina, né? Na lâmina tem uma substanciazinha que a gente coloca, que o cientista coloca, né, para poder observar melhor. Além disso, nada mais ele consegue enxergar. Mas se entre ele e a lâmina ele encaixa o microscópico, que tem esse poder de aumentar, né? Esse poder de observação de um instrumento que aumenta, não sei quantas, muitas vezes o tamanho dos elementos que estão ali, ele vai ser capaz de verificar o que está na lâmina, estudar, descobrir coisas sobre aquelas substâncias ali, que só através do microscópico isso foi capaz, que são os dados. Por isso que os dados são importantíssimos. Esses dados fornecidos por esses instrumentos, um questionário, a redação, os testes, são importantíssimos para essa avaliação, para que o professor faça uma avaliação de qualidade. E aí vai a fundo, porque assim, tem o aluno na sala de aula. O professor consegue enxergar. Esse aluno ele hoje chegou meio calado, ou então ele não, ele é disperso na sala de aula, ele qualquer coisa tira a sua atenção, ou então ele é muito concentrado, né? Eu percebo que ele termina a tarefa. Isso são observações assim rasas. E esses dados, né? Agora, é outra coisa importante, ele frisa bastante o porquê, qual o propósito, você precisa ter objetivos, você precisa ter foco do que você quer alcançar, do que você quer detectar, do que você quer tratar nessa avaliação, né? Porque senão fica uma coisa muito vaga, né? Eu quero tratar o quê desse aluno? Então, através desses dados, eu vou detectar
que o aluno não é muito bom em matemática. Mas por quê? É só que ele não sabe fazer a multiplicação, ainda não consegue fazer a divisão de duas letras, mas por quê? E esses dados é que vão te fornecer elementos para você ir a fundo nessa avaliação. Tópico 3 da página 304, ele vem com um novo tópico, né? Que é o olhar crítico sobre esses instrumentos de coleta de dados para avaliação elaborados e utilizados em nossas escolas. Ele disse que esses instrumentos, como é que eles chamam o nome? Esses instrumentos antigos não, tradicionais. O questionário, as redações, pesquisas bibliográficas, relatórios, testes, né, entrevistas, arguição oral. Então, esses instrumentos tidos como tradicionais, Lucrece, ele não tira a importância desses instrumentos na avaliação da aprendizagem do aluno, né? Ele vem enfatizar, ele acredita, ele diz aqui, abre aspas, acredito ser esse um juízo inadequado, dizer que esses instrumentos não servem mais, já estão ultrapassados, né? São tradicionais, não servem mais. Nada disso. Ele diz que todos esses instrumentos são úteis e podem ser utilizados. Agora, ele deixa bem claro, é como eu já falei antes, porém, é importante que se observe se os instrumentos que você vai utilizar, eles vão estar adequados com os objetivos que você quer na avaliação da aprendizagem desse aluno. O que é que você quer avaliar em relação à aprendizagem do seu aluno? Você quer avaliar o comportamento dele psíquico? Você quer avaliar a habilidade dele com a matemática, para artes, para o português, para as letras? O que é que você quer avaliar? Você quer avaliar o comportamento emocional desse aluno? Então, esses dados, eles precisam, quando você vai utilizar esses instrumentos de dados, você vai coletar esses dados com esses instrumentos, você precisa saber o que é que eu quero ao coletar, o que é que eu quero coletar daqui, né? Aliás, eu estou fazendo esse apurado de coleta de dados com esse instrumento, com o questionário de questões abertas. Mas aqui eu quero fazer o quê? Eu vou utilizar um questionário de questões abertas. O que é que eu quero descobrir, diagnosticar a princípio com esse questionário de questões abertas? Eu quero ver a capacidade do indivíduo de reflexão, de contextualização ao seu redor, não é? Ah, é isso que eu quero. Com essas questões abertas, então aí eu vou para a avaliação da aprendizagem. Aí é que eu vou praticar a avaliação da aprendizagem. O ponto 3.1, né? Dando continuidade ao, ao 3, que é o olhar crítico sobre o instrumento de coletas, né? Os instrumentos de coletas de dados. Ele fala das consequências negativas quando o instrumento ele é defeituoso no momento de coletar esses dados, quando ele não é bem elaborado, ele não tem qualidade. Aí eu posso dar o exemplo do seguinte: você vai para um médico, uma mulher vai ao médico e ela, ao fazer seu autoexame em casa, ela detectou um nódulo e ela vai ao seu médico. E o médico seria o professor, e no caso, o aluno seria o paciente que está com esse nódulo. O professor quer avaliar melhor esse nódulo. Então, o que é que o médico vai precisar? De exames, de dados, para poder avaliar esse nódulo.
se é benigno, se é maligno, se o tamanho dele, se é líquido ou não, se é sólido, se vai ser preciso cirurgia ou não, não é? Então, esse médico, ou seja, esse médico vai passar exames para essa pessoa fazer. Então, essa pessoa vai fazer exame de sangue, fazer ultrassom, fazer todos os tipos de exames possíveis e imagináveis para poder apurar em todos esses exames, ter um prévio diagnóstico. Então, a paciente munida de todos esses dados que ela fez, ou seja, de todos esses exames que ela fez, de sangue, ultrassom, exames de autoimagem, né? De ponta, tecnologia maior que existir. E ela vai munida a levar todos esses dados que ela fez para o médico, ou seja, para o professor. E o professor ali vai avaliar aqueles dados que a paciente trouxe, e a partir daqueles dados, ele vai, agora no X da questão, ele vai avaliar esse nódulo. Ele vai trabalhar, não é? Porque o diagnóstico agora está mais amplo. Mas se essa paciente, ela vai fazer um exame de ultrassom numa clínica que os instrumentos já são obsoletos, a imagem não vai sair legal, o médico quando olhar não vai estar legal, uma imagem ruim, porque a máquina já é ultrapassada, a tecnologia já ficou lá para trás. O exame de sangue não foi completo, faltou 2 ou 3, porque a paciente não tinha dinheiro, o exame era muito caro, os restantes de sangue. Então, vai ficar uma avaliação incompleta, defeituosa. O médico não vai poder avaliar por completo, ter uma avaliação de qualidade daquele nódulo. E o tratamento também não vai ser legal, né? Então, eu posso dar também esse exemplo nessa questão do tópico 3.1, né? Desse instrumento defeituoso na coleta de dados. E para finalizar a minha fala, a minha devolutiva, eu penso que hoje muitos profissionais da educação, eles não querem mais ter esse trabalho da pesquisa, não querem mais ter esse cansaço da avaliação, da prática avaliativa para a aprendizagem do seu aluno. Ele simplesmente ele faz a coleta de dados assim, o aluno chega, ele vai nivelar, no caso da matemática, ele quer nivelar, ele quer ver o nível das crianças no início do ano, da sala dele, como as crianças estão na matemática. Então, ele passa lá 10 contas de somar, 10 de multiplicar. E pede para as crianças responderem no caderno. E aí ele vai vendo quem está conseguindo responder mais, ou quem está participando. Ele não vai de um em um. Ele não vai de banca em banca perguntar quem fez. Você conseguiu? Por que você errou aqui? Apaga, faz de novo, né? Não tem mais esse tempo, essa disponibilidade de tempo dentro da sala de aula. Então ele vai olhar pelo nível de quem está respondendo mais, né? Na hora ele dá o tempo para a criança fazer as contas no caderno, responder e depois ele vai perguntando 4 vezes 2. E a turma tem que responder, todo mundo 8. Então, de uma turma de 20, 6 está respondendo alto 8, e os restantes apenas balbuciam atrás das falas dos outros, né? Então, é um diagnóstico, eu penso que é um diagnóstico perigoso, né? Um fraco diagnóstico. Aí, o que é que ele faz? Ele pega as crianças que estão respondendo mais, ele está avaliando por isso, coloca atrás, e as que estão respondendo mesmo estão com a boquinha calada, ou então fala, mas primeiro do que o outro está falando, ele bota na frente, né? Então, ao meu ver, esse professor utilizou de um dado ineficiente, né? O objetivo dele foi só ver quem participava mais nas respostas, os que participavam mais vai para trás e os que não vai para frente, para ele poder ter mais uma visão, quem sabe uma aproximação, né, físico mesmo, de professor e aluno para poder acompanhar,
não é? E é isso. Quero acrescentar, né, essa questão do diagnóstico. Quando terminou, quantos alunos foram aprovados? E como foi feita essa avaliação da aprendizagem desse aluno? Não é? Que dados esse professor ou esses professores utilizaram para avaliar a aprendizagem desse aluno que passou, no caso da turma que eu sou auxiliar lá de uma criança? Que critérios esse professor usou? Né? Que qualidade de dados ele obteve para poder fazer essa avaliação desse aluno e passá-lo para o quinto ano? Como é que a professora do quinto ano vai receber esse aluno? Que diagnóstico foi feito? Não é? Muitos alunos assim, o aluno falta demais. Por que falta demais? Só cobrar dos pais? Ah, fulana falta demais. Mas por que falta? Não é? Precisa se ter um diagnóstico. Não é só saber se a criança é boa na matemática, é boa no português, e passa ou não passa do ano, tirou 9, 8, 10, 5, 3. Não. Também tem as outras avaliações na questão emocional. Né? Por que está faltando demais? Quais são os dados que eu tenho? Que dados eu coletei ao longo do ano dessa criança para saber que ela falta demais? E qual foi a avaliação que eu fiz? Será que essas faltas nas aulas, não influenciaram na aprendizagem dessa criança? Claro que sim. E o que é que está acontecendo na família dessa criança? Não é? Então, que dados esse professor está utilizando para chegar no final do ano, fulana faltou demais, fazer recuperação, ré. Nem no dia da prova aparece. O que é que está acontecendo? Que dados eu tenho para fazer a avaliação dessa criatura? Vai passar por o quinto ano, faça uma recuperaçãozinha final, né? Dia 2 tá de janeiro, convoca essa criança faltosa e o pai não quer ver a criança repetindo, leva a criança, faz uma recuperaçãozinha ali rapidinho, acabou-se. Que avaliação foi usada aí de aprendizagem nessa criança? Vai para o quinto ano, é uma realidade. Então, eu concluo aqui a minha fala, né? A preocupação do escritor, de Lucrece, sobre esses instrumentos para essa avaliação da aprendizagem, né? Que dados estamos utilizando, que dados são utilizados e de que modo? Ou o professor está é, 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 tirando as etapas, apenas só usando os dados. Ah, meu instrumento de dado é o questionário, vou só usar isso aqui, por aqui eu sei como está o meu aluno. Não. Ah, eu vou avaliar a aprendizagem do meu aluno por isso aqui. Não. Os dados coletados, eles são a base para uma boa avaliação de aprendizagem do aluno.